Dá só uma olhadinha no título dessa planilha, pessoal. Quer aprender a fazer? Fica comigo até o final dessa aula. Fala galera, Alexandre Reis aqui falando, depois de muitos pedidos, tá? Aqui ó, uma planilha para você calcular e analisar turnover no Excel. Então, desde já, eu te prometo que eu vou te dar uma aula maravilhosa, com certeza você vai pegar isso daqui e vai aplicar no seu dia a dia. Mas antes disso, eu vou te fazer um pedido. Duas coisas, dá um clique aqui embaixo, lá no sininho, para você poder receber as atualizações frequentemente das aulas que eu posto aqui, e também deixa o seu like. Ah, outra coisa, não esqueça de compartilhar isso para pessoas, porque tem pessoas querendo saber disso aqui também. Vale a pena deixar claro desde já que a gente vai precisar de um modelo matemático. Mas, Alexandre, eu não sou de exatas, eu sou de humanas. Não se preocupe, porque é um modelo pequenininho, tranquilo, uma pequena fórmula. Mas a gente precisa seguir isso para poder calcular o turnover. Nós vamos imaginar que essa empresa tem um total de 5.000 funcionários. Quando isso daqui? A gente está trabalhando o ano de 2018, desde janeiro até dezembro. Então, vamos levar em conta que ela fechou o ano com 5.000 funcionários e a partir de janeiro a gente teve essas mudanças aqui. Como é que eu calculo o turnover mês a mês? Eu vou dizer para ele aqui o seguinte, ó, vou usar a função soma, porque eu vou somar esses dois números, tanto as demissões do mês quanto as admissões, né? Número total de recrutamento. Vou fechar aqui, parênteses, e vou dividir isso por 2. Então, eu tenho aqui agora, na realidade, o quê? Uma média, tá? Do número de demissões com o número de recrutamento. Não acabou ainda. Por quê? Porque a gente tem aqui o número da variabilidade, vamos dizer aqui, entre esses dois valores. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou já dividir por 2, agora eu vou dividir pelo total de funcionários. E já vou aproveitar e vou travar isso daqui com a tecla F4, porque eu vou querer copiar essa fórmula para baixo. Beleza. Então, ele me deu aqui zero, por quê? Porque eu não tenho esse número em formato de porcentagem. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar isso aqui em formato de porcentagem e vou deixar com apenas uma casa decimal, que já é o suficiente. Então, vamos dar uma entendida agora, no sentido geral, do que aconteceu aqui. Eu somei os dois números, demissão e recrutamento, que aconteceram naquele mês, janeiro de 2018, dividi por 2, obtive uma média disso daqui, e logo em seguida eu também dividi pelo total de funcionários que já existia na empresa. Beleza, o que eu consegui aqui? Eu consegui um número, uma fração em decimal, mas não aparece nada, apareceu zero porque estava em decimal. A gente formatou para porcentagem, colocamos apenas uma casa decimal porque é o que a gente quer e é o que vai ser significativo. Pelo fato da gente já ter travado E2, quem é E2 é o número total de funcionários da empresa, ou seja, ela fechou o ano com esse número. Então, eu vou fazer o que agora? Vou copiar isso daqui para baixo e logo eu vou obter o percentual de turnover mês a mês. Isso está muito bonito, está muito legal. Só que agora, o que eu preciso? Eu preciso de encontrar o turnover do ano de 2018. Como é que eu vou fazer isso? Praticamente a mesma fórmula, mas eu vou fazer aqui do lado, nessa célula, porque aqui tem um segredo. Quando a gente começar a plotar isso dentro do gráfico, você vai conseguir visualizar o que eu estou falando. Então, vou fazer aqui do lado, onde eu coloquei aqui 2018, essas células aqui vão ficar totalmente vazias, a única que vai ter valor é essa daqui. E esses meses, todos eles preenchidos, menos o final aqui embaixo do total, que a gente não vai preencher com nada. Então vamos lá, vamos calcular o turnover de 2018. Eu vou fazer uma fórmula da seguinte maneira: igual soma, dessa vez eu vou somar todos os valores, né, tanto de demissões quanto o número de recrutamento, vou fechar parênteses, vou dividir por 2, eu já obtive aqui uma média. Está em porcentagem, deixa eu colocar em número, para facilitar a tua visualização. Se eu selecionar essas duas colunas de números aqui, eu vou ver que eu tenho 1.372. Divido isso por 2, eu tenho 686, ou seja, exatamente um número médio entre o total de demissões e admissões na empresa.
Ok, então agora o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar isso daqui e vai dividir novamente pelo número total de funcionários que existia lá desde o início do ano. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou formatar isso para porcentagem, beleza, e eu posso diminuir até uma casa decimal. O nosso turnover aqui é de 13,7%. A maioria dos especialistas dizem que esse número ele não pode, né, ele deve ficar dentro da casa de 5%. Mas isso vai variar de empresa para empresa. Eu já vi empresa que tem um turnover muito mais alto do que isso daqui. Tá? Então, é de acordo com a rotatividade, ao tipo de negócio e tudo mais. E agora o que, que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um gráfico para melhorar as demonstrações de turnover dessa planilha. Mas não é qualquer gráfico, é o gráfico. Fica comigo que você vai aprender a fazer um gráfico excelente para esse tipo de demonstração. Bastante detalhes, tá? Vamos lá. Então, primeiramente, o que eu vou fazer? Deixa eu explicar para você. Eu não tenho dado aqui nessas células, mas também não tenho célula mesclada. Tá? Célula mesclada comigo é praticamente pecado. Né? Quando você seleciona aqui embaixo, você vê também que não tem dado, mas a célula também não está mesclada. Eu vou clicar dentro dessa tabela e vou dar um Alt F1. Alt F1 é um comando para criar o gráfico rápido, né? Alt, um toque na tecla F1, essa combinação. Agora veja que ele não conseguiu entender bem os meus títulos aqui em cima, tá vendo? Ele não conseguiu entender isso aqui. Por quê? Ele colocou série 1, série 2, série 3. Por que que ele fez isso? Certamente porque eu tenho linhas vazias, células vazias aqui, e ele não conseguiu entender. Então, eu vou te ensinar da forma mais fácil, tá? Então, o que que você vai fazer? Apaga esse gráfico e a gente vai marcar só essa área aqui que tem dados. E vamos dar o Alt F1 para ele criar o gráfico com o atalho. Agora, veja que ficou direitinho, olha só. Número de demissões, número de recrutamento, meses, né? E o que que eu vou fazer? Aproveitar essa seleção que ele faz aqui para estender essa área de dados para cá, assim, olha, tá vendo? Ele já envolveu aqui o ano de 2018 e estender para cá também para baixo para ele poder pegar esse percentual do total. É um jeito mais simples de fazer esse gráfico, só que ainda não está configurado e é agora que eu preciso da tua força-tarefa aqui comigo. Que eu vou fazer agora? Primeiro passo aqui, eu vou filtrar esse gráfico e vou tirar essas duas colunas aqui, porque elas não me interessam. Só me interessa isso aqui e isso daqui. Então, a primeira coisa vai ser clicar dentro do gráfico, clicar aqui no funil e tirar essas duas colunas aqui que a gente não precisa. O número de demissão e de admissão. A gente só precisa do número do percentual que está nos meses e também no ano. Então, agora eu já tenho a informação que eu preciso. Vamos dar uma olhadinha, eu acho que não aconteceu. Deixa eu ver aqui. Não aconteceu. Por quê, Alexandre? Porque faltou dar o aplicar. Tem que dar o aplicar aqui embaixo, né? Beleza. Então, agora, olha só como é que está isso aqui, gente. Praticamente pronto. Tenho certeza que você já está entendendo isso. O que é isso aqui? É o total geral, tá, da rotatividade do ano de 2018. E isso aqui é a rotatividade mês a mês calculada com o número de funcionários no final do ano, ou seja, a empresa virou o ano com isso daqui. E mês a mês eu tive essa rotatividade aqui representada no gráfico. Tem algumas coisas que a gente precisa fazer nesse gráfico para ele ficar apresentável. Você não vai levar esse gráfico assim, desse jeito, para apresentar para a sua diretoria. Você não vai dizer que aprendeu assim comigo, não, tá? Então, o primeiro passo aqui, o que a gente precisa fazer? Configurar as escalas e configurar o ano, porque o ano ele não está na mesma escala dos meses, né? O ano é a soma de tudo, praticamente. Então, o que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui, vamos entrar em Design, ferramentas de gráfico Design, alterar tipo de gráfico. Vamos usar esse gráfico aqui de combinação. No gráfico de combinação, a gente vai colocar meses em linhas, vamos dizer aqui linhas, tá? Essa linha lisinha aqui, e o ano inteiro de 2018 eu vou colocar em coluna, coluna agrupada, e vou dizer também, aqui o segredão, ó, eixo secundário. Quando eu faço isso, você já está vendo aí, ele cria uma segunda escala, essa escala aqui vai ficar
para o total geral do ano e essa daqui vai ficar para representar os meses. Beleza, vamos dar OK. Então já está ficando bonito, mas ainda não está assim naquele padrão by Alexandre Reis. Vamos dar um jeitinho nisso daqui. O que, que você vai fazer? Primeiramente, o título do gráfico não importa aqui. Veja que eu já deixei a planilha formatada, né? Tudo bonitinho. E o que, que eu tenho que fazer? Porque eu já consigo visualizar que essas informações é referente a essa planilha, já tem uma área aqui para esse gráfico aqui dentro e tudo mais. Então agora a gente precisa configurar as escalas desse gráfico para a gente poder ter uma apresentação melhor. Então, primeira coisa é o seguinte, vamos analisar essa escala aqui. Que escala é essa? É a escala dos meses, tá? Do jeito que a gente está visualizando aqui. E essa escala aqui é a escala do ano, somente para essa coluninha que a gente tem aqui do lado. Por que é que isso ficou assim? Por causa dessa planilha, do jeito que ela está configurada aqui. Você não vê as outras colunas, veja bem, isso aqui é uma série de dados. Você não vê as outras colunas aqui porque essa área aqui ó, está vazia. E você também não vê essa linha chegando até o final aqui no total porque você não tem valores aqui nessa última célula. Então, simples, é um tipo de gráfico, inclusive, que tem vídeos meus aí ensinando a fazer esse tipo de gráfico com detalhe. Então, o que eu vou fazer é configurar a escala. Botãozinho direito aqui em cima de qualquer número, formatar eixo, e ele já vai mostrar aqui para mim a configuração do eixo da escala. Valor mínimo vai começar em 0 mesmo, eu vou até deixar aqui bem fixo e vou colocar aqui o valor máximo. Valor máximo eu vou dizer aqui 0,05, ou seja, eu estou configurando para no máximo chegar a 5%. Eu sei que não passa de 2 aqui, ó. O máximo que tem é 2% aqui dentro da área de meses. Mas por que então, Alexandre, que você colocou aqui com 5? Para ele ficar um pouquinho mais baixo mesmo, mas acho que abaixou demais, eu posso até colocar 4 aqui. A gente vai testando para poder ficar, né, uma visualização boa. Ok, ficou ótimo, estou achando aqui que está muito legal. Agora, o eixo principal, olha só como é que ficou, 0,005. Eu vou colocar 0,01 para poder ficar de 1 em 1, assim, desse jeito, né? Ficar mais visual aqui, mais simples, não preciso de todos esses números. Agora eu tenho aqui o ano, como é que funciona o ano, Alexandre? Né? Ou seja, que é o percentual que vai até 16%. Isso foi ele que indicou. Vamos formatar, eu vou dar um clique nela aqui e agora já passo a formatar ela aqui do lado direito. Qual o valor máximo? Ou seja, vamos analisar aqui 13,7%. Não passa de 14. Todavia, eu vou colocar aqui 15 no máximo. Por quê? Porque eu quero que ele mostre, deixe um pouquinho sobrando aqui. Ah, Alexandre, mas bagunçou tudo. Bagunçou porque o mínimo aqui aumentou, olha, porque ele está automático. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 0, para ele iniciar em 0 também. Então, agora eu tenho o meu total aqui, né, que pode ir até 15 no máximo, e aqui o meu percentual dos meses, que pode ir até 4 no máximo, que eu sei que não vai passar disso. Alexandre, se porventura vier passar, você tem que mexer aqui. Tá? Se esse número aqui aumentar, você precisa mexer. Por que, que você precisa mexer aqui nessa configuração? Porque como eu coloquei aqui para não ficar automático, eu defini um valor, ele vai parar no 14 no gráfico, não vai ir além, né? Não vai te mostrar isso. E a mesma coisa aqui para os meses. Então, você precisa fazer essa configuração no momento que você carrega novos dados aqui. Beleza, então agora já está mais ou menos legal. Vamos partir agora para as configurações para deixar esse gráfico padrão, bonito, apresentável, para você levar para a diretoria e ganhar lá uma promoção, nem que seja de mais gráficos para você fazer. Então, a primeira coisa que eu vou pensar aqui é o seguinte, olha, essa área branca aqui eu não preciso visualizar desse jeito. Então, vou clicar nela, vou entrar aqui no formatar e vou colocar aqui preenchimento sem preenchimento. Vou deixar ele transparente, olha só como é que ficou. Né? Essa linha aqui também não me interessa. Eu cliquei nela, essa que cruza aqui dentro. E dei delete, tirei essa linha. Beleza. Está meio apagado, mas a gente vai consertar isso. Eu vou clicar aqui na escala de novo e vou colocar a cor da fonte. Vou colocar aqui um cinza claro. Não precisa colocar branco, né? Pode colocar um cinza mais clarinho, que fica mais suave para visualizar.
Deixei ele responder aqui para mim, beleza. Você inclusive pode vir aqui no página inicial, porque aqui você também troca a fonte, faz o que você quiser. Eu gosto dessa fonte aqui. Vou colocar negrito também para facilitar a visualização e diminuir um pouquinho, tá? Na realidade, eu vou tirar isso tudo, depois você vai visualizar. São duas formas de apresentar. Você pode deixar ele aqui com esses percentuais, como você pode tirar. No final, eu vou fazer uma cópia dessa planilha e vou te apresentar um outro modelo. Eu vou pegar essa daqui agora e fazer a mesma configuração. Fonte cinza claro, o Montserrat aqui e vou colocar tamanho 8. Isso, sem negrito ficou melhor. Isso, beleza. E aqui embaixo também a mesma coisa. Olha, eu vou pintar aqui da mesma cor, vou colocar negrito, deixar assim mesmo. Agora eu vou trabalhar esse gráfico do seguinte. Essa bordinha aqui também eu não preciso dela, porque eu já tenho uma aqui em volta, tá vendo? Olha, então eu vou pegar, cliquei no gráfico, vou lá no formatar e vou dizer que o contorno também é sem contorno, ou seja, ele vai ficar como um objeto flutuante em cima da planilha. E é isso mesmo que a gente quer. A legenda, vamos clicar no gráfico, vamos vir aqui no maisinho e a gente tem aqui a legenda. Eu vou colocar a legenda na parte superior, ele já vai dar essa ajustada bonita para nós aqui. Alexandre, eu preciso de ver a legenda, claro, vamos lá. O que eu vou fazer? Cliquei nela, também no formatar lá do página inicial, a gente pode colocar a fonte da mesma cor, né, mais clarinha um pouco. E essa linha tem como ficar mais clarinha? Tem, você vai clicar na linha, o detalhe aqui, se você der um segundo clique, ele vai marcar só aquele ponto. Então você clica fora e dá um clique só, que é para ele desenhar a linha. E agora a gente vai lá no formatar também, no contorno da forma, duas coisas que eu quero fazer aqui. Colocar essa linha mais clarinha um pouco, né, para ela ficar naquele cinza mais claro, não precisa ser tanto, é no contorno, tá, pessoal? E nesse cinza aqui. E outra coisa do contorno é a espessura. Eu não quero essa espessura tão grossa de linha, eu quero essa daqui, já vai ser suficiente. Por que, Alexandre? Porque a gente vai clicar nela agora, vai vir no maisinho e vai colocar rótulo de dados, e o rótulo de dados que a gente vai colocar vai ser acima. Olha lá que ele já colocou o rótulo de dados para nós, ainda está meio apagado, né? Mas nós vamos clicar nele e vamos colocar uma cor. Qual é a cor? Página inicial, ferramenta de texto, eu vou colocar o mostarda, né? Esse laranja aqui mais claro que a gente está trabalhando com ele para ele ficar visível, tá? Ficar visível assim. Beleza, vou dar um cliquezinho nele de novo, vou colocar ele em negrito e vou diminuir um pouquinho a fonte assim para ele ficar bem sutil com esse percentual dentro do gráfico. Já está muito bom, né? Mas tem como melhorar. O que a gente vai fazer agora? Cuidar do total. No total a mesma coisa. Cliquei na coluna do total, vou clicar no maisinho e vou dizer que eu quero rótulo de dados, em que posição? Extremidade externa. Aí ele vai colocar aqui em cima para mim. Eu não sei se você está vendo aí, está transparente ainda, né? Está bem escuro. A gente vai clarear, dando um cliquezinho aqui e colocando aqui um negrito para ele poder aparecer também. É claro que eu posso, inclusive, até inverter um pouco, né? Esse aqui eu usei linha cinza com o título laranja, né? Meio mostarda, aquele negócio, e aqui eu uso a cor da coluna laranja com a fonte cinza. Diminuir um pouquinho, beleza. Então, estamos quase lá, mais duas coisinhas só. Primeiro, eu vou copiar essa planilha aqui para a gente manter e fazer uma comparação. Pode ficar assim, como também eu posso ocultar isso daqui do jeito que eu vou te ensinar agora. Antes disso, antes de fazer a cópia, tá vendo os meses aqui? Eu acho bonitinho isso aqui. Ó. Se você clicar aqui no nome dos meses, você pode vir aqui no página inicial, nessa ferramenta AB e inclinar o texto para ele ficar deitadinho assim. E vou clicar fora para você visualizar como é que ficou. Eu acho legal. Se você não gostar, não precisa usar não. Então agora eu vou fazer a cópia. Cliquei aqui, Ctrl, clique, arraste e solta. Ctrl, cliquei na planilha, arrastei e soltei. Eu faço uma cópia da planilha rapidinho, tá vendo? Tem a 2 e agora tenho a 3. O que você vai fazer aí, Alexandre? Eu vou ocultar isso daqui e isso daqui. A primeira coisa é o seguinte, se eu vier aqui e der delete para tirar, ele automaticamente muda tudo que eu configurei. Tá? Então, eu não posso dar delete. Se eu clicar nessa escala aqui e der delete,
para tirar, ele automaticamente tira e passa a trabalhar essa coluna aqui nessa mesma série de dados, tá? Também não é legal. Você pode ver que sumiu até o 13,7% porque ele está lá para cima, né? Isso aqui está passando, olha, está trabalhando nessa escala aqui. Então, voltei, não dá para usar delete. O que, que a gente vai fazer? Bem, a gente pode pintar isso daqui de branco, que não vai adiantar muito por causa da cor, tá vendo? Agora, segredão, pulo do gato, né? Sacada do Alexandre Reis. O que, que você vai fazer para sumir com essas duas escalas, porque a gente já tem os percentuais aqui no gráfico. Você vai clicar na escala e você vai vir aqui no formatar e você vai usar esse azinho aqui do formatar de ferramentas de gráfico. Aqui a gente tem o sem preenchimento. Lá no página inicial, a gente não tem o sem preenchimento aqui dentro, tá vendo? Então tem que ser aqui, tá? Então, assim, é difícil da gente encontrar essas coisas. Só encontra testando e olhando bastante. Foi assim que aconteceu comigo e eu estou passando para você. É por isso que você está estudando aqui comigo. Outra coisa importante que você pode fazer aqui é o seguinte, olha, não só colocar o transparente aqui. Deixa eu voltar aqui branco, tá? Para a gente poder visualizar. Mas aí você vem aqui antes no página inicial e você diminui essa fonte aqui o máximo, porque o máximo que você diminuir aqui, ele vai aumentar aqui no gráfico, né, automaticamente. E vou fazer isso do lado aqui também, olha. Vou diminuir essa fonte aqui, porque o máximo que você diminuir. Outra coisa que você pode fazer também para deixar isso daqui melhor é clicar com o botão direito e formatar eixo. E aqui embaixo você tem o formato do número, aonde você vai tirar as casas decimais, ó, zero casa decimal, ele fica menorzinho. Aqui também, ó, tá? Formato do número, lá embaixo você deixa a porcentagem, coloca zero casa decimal. Ele vai ficar menorzinho. Quando ele fica menor, automaticamente ele usa esse espaço com o gráfico. Eu vou clicar aqui e vou diminuir a fonte também. Olha lá, tá vendo? Coloquei aqui tamanho 3. Então, é um trabalho artesanal. É uma ação atrás da outra. O que eu fiz? Diminuí a fonte, coloquei um número pequenininho, então automaticamente o gráfico aumentou para os lados e eu estou usando mais espaço para a minha demonstração gráfica. E agora? Agora é que eu vou clicar aqui, vou lá no formatar de ferramenta de gráfico, vou clicar no azinho, ao primeiro, não é os outros abaixo, e vou utilizar sem preenchimento. Aqui também é a mesma coisa, olha, cliquei nessa escala, fui lá no formatar de ferramenta do gráfico, azinho, sem preenchimento. Então, olha o que aconteceu, o que eu tenho aqui? Um gráfico perfeito para demonstração dessa planilha de turnover. Vamos chegar aqui para o lado um pouquinho, olha só como ficou, né? Perfeito, maravilhoso. E é claro que tudo aqui está automatizado, né? Se mudar o número de funcionários, vamos dizer aqui que é um número só de 4.000 funcionários. Ele automaticamente mexe no gráfico. Lembra lá o que eu falei? Olha, a gente está configurado para isso aqui para no máximo 15% e agora foi a 17%. O que aconteceu com a barrinha? Ela subiu, ela foi além. Alexandre, mas aí eu vou ter que configurar isso todas as vezes? Vai ter que configurar todas as vezes. Só que eu vou te dar mais um pulo do gato aqui. O que você vai fazer? Botãozinho direito, formatar série de dados. Aqui você vai fazer o seguinte, ó, largura do espaçamento. Ele vem com 219, não sei te explicar por que isso aqui, só que isso aqui é muito. O que você vai fazer? Você vai cair isso daqui para 60, por exemplo, 60%. Olha só o que aconteceu. A coluninha ficou mais grossa, tá vendo? Ela ficou mais grossinha. Isso vai nos ajudar bastante. Por quê? Se você sabe que você pode cair nessa situação, no momento que você for adicionar o rótulo de dados aqui no maisinho, rótulo de dados, em vez de você adicionar ele na extremidade externa, você pode colocar ele no centro, assim, ó, tá vendo? Ele está aparecendo aqui no meio, né? Tá aqui, tá, Alexandre, tá meio oculto ainda. Mas o que que você pode fazer? Dá para melhorar, com certeza. Você vai clicar nele, tá? No valor, você vai clicar aqui na fonte branco, por exemplo, porque
que ele já aparece, e você vai vir aqui no AB e você vai girar para cima, assim, ó, desse jeito. Girou, aumenta aqui a fonte, que é para você poder visualizar. Então agora ele está no meio da coluna. Alexandre, posso deixar essa coluna mais grossinha ainda para ficar mais visual? Pode. Formatar a série de dados, em vez de 60 aqui, vamos colocar 30. Tá? Então, quanto mais a gente diminui a largura do espaçamento, mais grossinha vai ficar essa coluna. Tá? Então, mais grossa um pouco, vamos botar 10% só. Ó, beleza, acho que agora ficou bem legal. Posso pegar esse valor, Alexandre, e botar em uma outra cor? Claro que pode. Você pode, inclusive, botar a própria cor da planilha, que eu acredito que eu estou utilizando essa daqui mesmo, do fundo, né? Então, olha só como é que ficou. Muito legal, muito legal. Pô, ficou bonito essa demonstração. Bem, gente, a gente terminou por aqui, né? Vamos simular mais outros valores? Vamos botar aqui agora um total de 6.000 funcionários. Automaticamente ele ajusta tudo e monta o gráfico para você. Ah, mas a rotatividade aqui em janeiro foi alta, foi de 100 aqui, ó. Então, o que, que vai acontecer? Automaticamente ajusta o gráfico para você. Perfeito, show de bola, perfeição. Pegou esse gráfico, fez essa planilha, apresentou para o diretor, promovido na certa, nem que seja a mais trabalho. Agora, um detalhe que eu sempre falo, isso daqui não vai se encaixar em toda a realidade. O que, que você vai ter que fazer? Mudar pelo menos os números aqui, os períodos, para a tua realidade. Outra coisa, acaba por aqui, Alexandre, a questão de turnover. Tem muita coisa, muito tipo de análise diferente de turnover que a gente pode utilizar. Inclusive, você que está vendo esse vídeo, hoje é 1/7, dia 1º de julho de 2020. No dia 9 de julho de 2020, nós vamos apresentar um treinamento gratuito, um mini treinamento gratuito de Excel para RH e DP. O que eu quero dizer com isso? Eu vou trabalhar essa questão do turnover nesse treinamento, tá? Não vou falar o dia exato, que é para todo mundo vir todos os dias, tá? Então, vou trabalhar essa questão utilizando uma média móvel. Tá vendo aqui essa planilha com todos esses valores? Ou seja, é um turnover de 3 anos que eu vou fazer a análise. Com isso, eu vou entrar no conceito de média móvel para fazer esse tipo de análise. Média móvel ela é utilizada, né? O que, que é o MMA? Tá? É a média móvel aritmética, tá? Para fazer o quê? Previsão de comportamento das contratações, suavização da oscilação do turnover, quando tem aquelas pontas grandes, né? Vamos dar uma olhadinha no gráfico aqui, ó, tá vendo? Aquelas pontas, então a gente usa a média móvel para a gente poder suavizar isso e poder ter uma compreensão melhorada desses valores. E outra coisa também importante é que ela é melhor do que a média simples, que não está nesse gráfico, que também é pauta lá do nosso treinamento, ou talvez até de um outro vídeo em cima disso daqui. Fica ligado no nosso canal. Outra coisa que eu quero dizer para você agora é para aqueles que já são alunos da formação. Depois que a gente calcular tudo isso aqui, a gente tem uma sequência de indicadores exclusivos para turnover que a gente pode calcular e colocar isso em um dashboard. Você que é aluno da formação até o final de julho de 2020, você vai ter esses módulos extras de indicadores para esse tipo de análise lá na formação. Então, já estou deixando claro aqui que isso aqui você vai ter lá, tá? No mini treinamento não vai ter essa parte, mas na formação tem para você até o final de julho. Beijo no teu coração, tá? Ficou muito bonito, eu gostei bastante. Não sei, deixa aí embaixo seu comentário o que você achou desse gráfico, da planilha, se isso vai ser útil para você. Eu gostei bastante aqui desse resultado. Cada coisa, cada trabalho que a gente faz no Excel, né, tem um resultado diferente. E eu não sou daquele que sou adepto às coisas complicadas, às coisas difíceis. Não, eu gosto de coisas simples, práticas e funcional, sem perder a qualidade, tanto no visual
quanto na confiabilidade dos dados. Gente, um grande abraço para todos. Não esqueça de compartilhar o vídeo, porque quando você faz isso, você mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante para outras pessoas. Também não esqueça de clicar no sininho para você receber as minhas atualizações. Beijo no seu coração. Até a próxima aula e amo vocês. Até lá.